povo chato. Por quê? Chata, é. Então eu fico meio assim, né? Senão, pelo amor de Deus, né? Eles eram capazes de bater na porta da minha casa. Agora eu já sei, vou mandar mensagem para Carol só sábado e domingo. Ai, ai, ai. Eu respondo na segunda, não tem problema nenhum. Quando eu tinha aluno da Fundação Casa, eu também não aceitava eles no meu Facebook, nem no meu Instagram, nem em lugar nenhum. Aí já é diferente, nunca né? nunca aceitei. E eles falavam, professora, por que você não aceitou a minha amizade? Eu falei assim, porque é professora, eu vou fazer um Facebook só de professora, mas nunca fiz, só falava. O meu Instagram ele é mais profissional. Aí eu, na verdade, tenho dois. Tudo bem, né? Eu tenho um pessoal e um profissional, que é onde eu posto a foto de vocês. A Netinha vai lá ficar com ciúme que eu postei foto de uma unidade, postei da dela, e beleza. Aí, só que assim, vira e mexe, aparece uns gatos pingados no meu Instagram pessoal. Aparece. Aí, assim, quando é um ex-aluno, que a gente ainda tem contato, porque tem alguns alunos, como eu trabalho com adulto, né? Tem alguns alunos que a gente acaba virando amigo, colega de trabalho. Quando tem evento, a gente chama para participar com a gente. Então, eu até aceito, mas eu fiz o Instagram profissional justamente focado nos alunos. Porque senão é um tal de Facebook aqui. Acho que a Netinha me tem no Facebook, né, Netinha? Já vou deletar, já. Peraí. Não. Tenho. Não, eu te aceitei, não aceitei? Então pronto. Não, Se eu aceitar, não aceitar. eu falei, para aceitar um aluno e não aceitar o outro, aí fica aquela situação. Então, no Facebook eu não tenho. Eu faço distinção mesmo. Eu faço distinção. Tem aluno que eu gosto, tem aluno que eu não gosto. Tô brincando. Não, mas eu não achei no Face, eu só achei. A Eneida me achou, tá? Porque eu sou uma aluna querida. Mas no Facebook eu não posto mais nada pessoal também, porque tem muito aluno também no Facebook. Então, pessoal mesmo só no meu Instagram. Bom, gente, eu vou dar início, porque já passa das 7h15. Será que o pessoal tá com dificuldade de entrar? Ou desistiu mesmo de assistir aula ao vivo para assistir novela? Mas hoje é só nós. Boa noite. Só nós, mas tem 20 pessoas na sua turma. Quer ver? Deixa eu ver, eu tenho anotado aqui quantas pessoas tem. Ó, tem 23 pessoas na sua turma. Nossa. Né? Tinha que ter mais. Boa noite. Fala, Rogerão. Boa noite, meu amigo. Dá boa noite pro Rogério, senão ele vai ficar chateado. Dá a cara a tapa, Pelo amor de não tô Deus. vendo ninguém. Posso começar, Rogério? Ô, professor, a senhora manda. Então, beleza. Eu mando, então, né? Eu mando. Ai. Me dá poder que eu sei usar. Vou compartilhar minha tela. Hoje eu vou falar sobre... Tchanã! Massa. Tchanã! Não tá entrando Ava. Você veio falar isso agora, Osmar? Vou puxar sua orelha. Mas para que você quer o Ava? Não, eu gosto de deixar o Ava aberto aqui, mas não tem problema. Para conferir, né? Se eu tô ensinando o que tá no Ava, né? Não! Pensei que você ia dar carne. Deixa eu voltar aqui. Então, massas. Eu já fiz você tá curiosa pela carne, só que pra gente chegar na carne, a gente tem que terminar o básico. Que é massa. Aí a gente vai falar um pouquinho de risoto. Aí, nossa, eu tava conversando com a Camila isso no sábado. Agora esqueci a sequência que a gente tinha determinado. Depois a gente tem que ver. E aí sim a gente vem com carne. Até porque quando vê as aulas práticas, aí a gente foca mais na carne. Apesar que assim, ó, tem muita expectativa em cima de falar sobre carnes, mas eu acho que é um dos menos difíceis de trabalhar é carne, tá? Você precisa saber o básico, a partir desse básico você faz qualquer coisa.
Mas eu acho muito mais importante a gente entender como é que a gente faz os acompanhamentos dessa carne e como que a gente se vira sem carne. Porque parece que quando tem carne, já tem tudo, né? O brasileiro tem muito essa cultura, né, de que a comida, o que é realmente valorizado, privilegiado é a carne. Mas o talento do chefe está em saber tratar alimentos simples e deixá-los gostosos. Essa que é a nossa função, nosso papel. Mas calma, a gente vai falar sobre carnes. Aliás, eu vou ver se eu consigo. Ai, nossa, agora eu lembrei de uma pessoa para falar com vocês sobre porco. Mas beleza. No final da aula, me lembra. Fundamentos de massas alimentícias, achei. No final da aula, me lembra que eu tenho uma novidade para vocês. Ai, ai, ai. Vai bancar um churrasco. Ai, quem me dera. Falando em carne, vai bancar um churrasco. Ai, gente, quem me dera. Quem me dera. Ainda bem que agora na feira tem espetinho de churrasquinho, a feira que tem aqui no condomínio de quarta-feira. Aí de vez em quando eu mato a vontade de comer churrasco, mas já faz tempo. Vamos lá, massas, né? Quando a gente tá falando de massa, a gente tá falando da pasta, né? Das massas italianas, macarrão, ravioli, macarrão, ravioli. A gente tá falando especificamente dessas massas de origem italiana que a gente normalmente, né, em São Paulo, quem é de família italiana consome no domingo, né? Domingo é o dia da massa com frango. Massa com frango a passarinho, de preferência. E tô falando dessa massa mesmo, macarrão e tudo mais. Obviamente que a gente vai ter massa de pão, massa de confeitaria, né? Massa de torta, massa de... Enfim, vários tipos de massa. Mas especificamente, quando a gente fala só massa, a gente tá falando de macarrão, tá? Ou derivados do macarrão. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Porque são técnicas básicas, então, se elas são básicas, a gente tem que começar pelo básico. Até meu marido veio para a sala para assistir essa aula. Origem. Existem algumas suposições em relação à origem da massa. Miguel, vivi tudo chegando atrasado na aula, misericórdia. Tava só esperando o Miguel chegar para iniciar. Uma das probabilidades é que ela tem origem na China e foi levado pelo Marco Polo para a Itália. Marco Polo, navegador lá. Que a gente brinca na piscina de Marco Polo. Mas ele foi um navegador. Ele trouxe muita coisa do Oriente para o Ocidente, por causa das navegações lá dele. A segunda hipótese é que a massa ela foi introduzida na Sicília pela dominação árabe que houve no sul da Itália, e aí eles usavam a técnica de secar uma massa de trigo e água para que eles conseguissem atravessar o deserto e conseguir consumi-la ao longo dessa viagem. E aí essa hipótese ela é fundamentada pelo nome, né? Que no sul da Itália eles chamam de macaroni. E aí eles qualquer massa eles chamam de macaroni. E aí ela deriva de uma palavra que é de origem árabe, que chama macari, que significa amassar o empasto com força. E aí também tem a fundamentação dessa teoria de que veio das Arábia, da dominação árabe, por documentos históricos, né? Os primeiros documentos que descrevem a massa, eles são de 1154, e aí diz que na cidade de Trábia, que fica a 30 quilômetros de Palermo, que é a capital da Sicília, tinha muitos moinhos de massa de trigo, chamada Ítria. E depois de seca,
ela era exportada para o Mediterrâneo, que é aquela parte litorânea que pega o mar Mediterrâneo, obviamente. Vai pegar uma parte da Itália, o sul da França, uma parte do Egito, acho que pega uma parte do Marrocos também, uma parte da Espanha e uma parte de Portugal, tá? Região Mediterrânea. Eu acho que Mediterrâneo pega a Grécia também, se eu não me engano, tá, gente? E aí exportava tanto para os povos muçulmanos, que seriam os povos do Marrocos, do Egito, etc., e para os povos católicos, que seriam os europeus, tá? E aí surgiu a terceira hipótese, é que surgiu na Roma Antiga uma massa chamada laganum, que é muito parecido com tagliatelle, que é um corte de macarrão que logo a gente vê qual que é. Então, não temos a origem específica, mas a verdade é, nós temos massa na China, no Oriente, que a gente sabe que tem uma cultura milenar. A gente tem massa na Itália, a gente tem massa na Arábia, e é isso, elas são diferentes uma das outras, né? Acho que é mais próxima a massa árabe da massa italiana, mas a que foi difundida para cá, para a gente, foi a massa, tanto para cá quanto na Europa, é a massa no estilo italiano, tá? E aí a gente estuda para técnicas básicas as massas do estilo italiano, porque quando vocês estiverem asiática, aí vocês vão estudar as massas orientais, né? Asiáticas. Cozinha asiática, óbvio que é massa asiática. Então, olha lá, a forma como a massa é apresentada hoje é muito diferente das massas orientais. Os orientais, eles fazem massa à base de batata doce, farinha de arroz, tentando lembrar mais alguma diferentona. Mas, enfim, eles têm também trigo com água, mas basicamente a massa que a gente usa na cozinha convencional, na cozinha clássica, é farinha e ovo, tá? Essa evolução da massa, como ela foi apresentada milhares de anos para que a gente tem hoje, ela começou na Sicília, Nápoles e Gênova, que fica mais para baixo, e aí foi subindo para o norte da Itália, até chegar na Puglia. E veja, na Itália, é lógico que vocês vão aprender isso em cozinha internacional, mas na Itália a gente vai ter norte, predominância de consumo de arroz, e sul, predominância do consumo de massa, mas isso não significa que no norte a gente não tenha algumas massas específicas. Inclusive, na região central, que a gente tem a Emília-Romagna, as massas recheadas são típicas de lá, tá? Isso aí vocês estudam. Carol, Oi? a Vivian tá perguntando se tem alguma solicitação dela aí para entrar, que ela tá com problema na conexão. Eu aceitar ela. Consegui. Obrigada, Netinha. E eu que te aceitei, não vai agradecer? Muito Não, obrigada, né? professora. Não merece. Querida professora, tá? Não é professora. Que no final eu vou contar uma novidade para vocês. Se vocês não me chamarem de querida, eu não quero mais saber de vocês. Sim, querida professora. Querida professora. Querida professora. Tá bom, gente. Muito obrigada. Já sei que eu sou muito querida por vocês. Muito querida. Mas se não contar... Mas, ó, pasta italiana. Qual que é o processo de fabricação delas? Primeiro, eu vou pegar farinha e mais um líquido. Gente, as melhores massas, o líquido usado é ovo,
mas não impede de usar água. E eu sei que a Vivi, ela sofre tentando fazer macarrão vegano, né? Sem a utilização do ovo. Talvez esteja na proporção aí de farinha para água, talvez, né? Não vai ficar igual, mas existe essa possibilidade. E aí vai pegar essa farinha com líquido, mistura e sova até você obter uma massa lisa e uniforme e desenvolver um pouquinho do glúten nela. Mas não pode desenvolver todo o glúten. Eu, na verdade, quando faço, eu só amasso até aglomerar e deixo descansar pelo menos meia hora na geladeira, porque aí esse glúten já vai dando uma hidratada. O glúten é o responsável por dar elasticidade à massa, né? E aí ele dá essa hidratada e aí ele se desenvolve um pouquinho melhor. E aí, como eu uso o cilindro de abrir massa, eu termino a sova dele, entre aspas, no cilindro, porque aí eu abro, dobro, abro, dobro, aí ele vai ficar mais lisinho. Então, na verdade, eu só misturo até ficar homogêneo, né? Dou uma pequena sova e aí depois eu termino de dar o ponto dele no cilindro. Agora, quem não tem cilindro e vai fazendo rolo de macarrão, aquele rolo de pau de macarrão, né, que o pessoal chama, ou rolo de massa, aí tem que sovar bem para na hora que você abrir a massa não rasgar, não quebrar, tá? Depois, isso aí já é a massa. Só a farinha com líquido. Tem gente que coloca um pouco de azeite, tem gente que coloca um pouco de sal, mas o certo, a massa italiana tradicional, ela é farinha e ovo só. Não põe sal, não põe azeite, não põe nada. Apesar que, se você colocar azeite, a sua massa ela vai ficar um pouco mais fácil de trabalhar, que a gordura adiciona maciez. Mas ela também impermeabiliza os grãos de farinha. O que acontece quando impermeabilizo os grãos da farinha? O meu molho não vai penetrar muito na massa, ele vai penetrar menos. Então, o correto mesmo, é fazer isso aí que eu falei para vocês. Só farinha e ovo, e eu já vou falar a proporção. Depois dessa massa pronta, e dar esse descansinho de 30 minutos para ajudar a hidratar a massa, aí sempre coberta, lógico, né? A gente corta, se ela for recheada, recheia, e se ela for massa seca, deixa secar em varalzinho. E para cozinhar, a gente coloca em água fervente e bem salgada. Na Itália eles falam salgada como água do mar, e tem que ser bastante água. Então, aqui a gente vai falar hoje exatamente sobre esse processo de fabricação da massa, desde a confecção da massa em si, proporção, tudo bonitinho. Os cortes, as massas recheadas, vamos falar um pouco de massa seca também, e vamos falar como cozinha ela, tá? Então, aqui, primeira coisa que a gente tem que falar é da matéria-prima. Eu não falei que vai só 2 ingredientes nessa massa? Então, a gente tem que conhecer esses 2 ingredientes. Não vou me aprofundar muito em falar de farinha, porque provavelmente semestre que vem, ou no último semestre de vocês, com certeza, né? No próximo ano que vai acontecer, espero eu, se o mundo não acabar, vocês vão ter aula de panificação, que eu espero que seja com a professora Master Top e eu, a Caroline. E aí vocês se aprofundam na farinha, porque a panificação também é baseada em farinha, tá? Vocês já ouviram falar em farinha 00, farinha zero? Já ouviram falar? Não. Não, professora. Então, eu vou dar uma introdução para vocês. Essa numeração da farinha, ela está relacionada à qualidade dela. Mas em que sentido?
ao desenvolver glúten. Glúten é uma proteína. Vou abrir a minha lousa porque, gente, vocês vão me fazer falar sobre o que eu mais amo na minha vida. Posso? Posso falar? Do glúten? Mas eu vou abrir minha lousa. Pode sim, professora. Por favor. Olha lá, hein? Já pensou? Eu falo, aí depois vai lá a Lucimar e reclama. Pra ela falar de massa, foi falar do glúten. Se ela reclamar, eu brigo com ela. Mas, ó, Sim, eu aqui, ó, eu vou tirar o vídeo. Eu não vou olhar, não vou deixar vocês me verem, mas. Lá. Minha lousa. Então, vamos falar dos glúteos. Espera aí, vou escrever glúten. Já ouviram falar de glúten? Sim. Sim, querida professora. Provavelmente ouviram algo relacionado que glúten faz mal, que glúten é isso, que dieta sem glúten, blá, blá, blá. Eu quero que vocês apaguem isso da memória, pelo menos por hoje, que a discussão não está voltada a isso. O glúten, ele é uma proteína que, vamos falar entre aspas, que ele nasce da farinha, de duas outras proteínas que existem na farinha. Então, deixa eu escrever aqui que é uma proteína. Proteína. Por isso que eu tomo cerveja. Contém glúten. Não, mas não tô falando que o glúten faz bem, eu tô falando que ele não faz mal, hein? Qualquer dia eu trago uma astróloga para falar de glúten para vocês. Ó, o glúten, ele é uma fusão. Eita, nós. Funciona, bicho? Ele é uma fusão de duas outras proteínas que contém no endosperma do grão da farinha de trigo. Endosperma é o miolinho da farinha de trigo. Ela tem endosperma, núcleo e a casca. Então, quando você tem uma farinha integral, é porque você moeu tudo lá com casca, com tudo, e aí você tá consumindo o grão integralmente. Uma farinha refinada é porque você vai usar só o endosperma, só o miolinho desse grão, que é a parte macia. E nessa parte macia do endosperma, a gente vai encontrar duas proteínas, a gliadina e a acho que é glutenina. Quando eu tiver um gato, o nome dela vai ser glutenina. E se eu tiver dois, vai ser gliadina e glutenina. E se eu tiver três, vai ser glúten, gliadina e glutenina. Ai, coitado do gato. Quando a gliadina e a glutenina entram em contato com a água, ou seja, se hidratam, são hidratadas, mas o batimento mecânico. O que é batimento mecânico? É quando você amassa. Eu posso amassar com uma batedeira, eu posso amassar com uma masseira, ou posso amassar na mão só. Espera aí, deixa eu colocar para trabalhar minha... Então, quando a gliadina e a glutenina são adicionadas à água e a batimento mecânico, elas vão dar match. Match. Você não aprendeu com seus alunos o que é match? Netinha? Match. Match. Ó, elas vão dar match, elas vão se identificar uma com a outra e vão se entrelaçar. E aí, quando elas vão fusão das duas, juntar as duas. elas vão entrelaçar, vão formar uma malha.
tá? Match na gíria é quando dá namoro. Sei lá, acho que é assim que falava antes, dá namoro. Vão se amar. Elas se apaixonaram. Explica aí, Miguelito, o que que é dar match. Baixa o Tinder que você vai saber, Lucimara. Ah, eu sei, ó. Ah, ela só quis me atazanar. Ó, deixa eu ajeitar meu mais aqui. Ela dá match e aí elas formam o glúten. O que que é o glúten? Ele é uma malha entrelaçada dessas proteínas. Então, a gente fala que dentro de um pão, essa malha significaria o alicerce de um prédio. Então, quanto mais eu amasso, melhor eu desenvolvo essa malha de glúten. No caso da massa italiana, da massa de macarrão, eu não preciso desenvolver tanto assim, porque eu não tenho micro-organismos liberando gases, eu não tenho umidade, que reter tanta umidade assim, porque ele vai passar por cocção e eu posso, inclusive, secar essa massa. Então, a massa italiana, a massa de macarrão, etc., ela é uma massa mais simples. Então, eu não tenho essa necessidade de desenvolver tanto glúten. Então, a partir do momento que eu hidrato a farinha e sovo ela, eu já estou submetendo ela à hidratação, à água e ao batimento mecânico. Então, quanto mais bater, mais glúten eu vou formar. E como um dos artifícios para quem vai fazer pão é ter uma maior quantidade de gliadina e glutenina, que elas estão presentes justamente no miolinho do grão e são a parte macia do grão. Então, eu falei tudo isso para quê? Depois, ó, eu posso colocar essa, salvo como imagem e coloco no ar, se é a história do glúten, tá? Agora aqui. Vou transferir. Eu entendi. Então, a massa macarrão não precisa desenvolver tanto glúten porque não tem fermento. Não é necessariamente porque não tem fermento. É porque, assim, para um pão ficar bem desenvolvido, alto, fofinho, macio do jeito que a gente gosta, essa massa ela não pode estourar de jeito nenhum com a força da liberação de gases do fermento, porque senão ela fica com aquele aspecto. Você já fez um pão que ficou meio que parecendo uma casca de laranja, assim? Às vezes que eu fiz pão, deu certo. O último que eu fiz não cortava nem com serra elétrica. Então, mas aí é que tá. Provavelmente o erro tá na hidratação ou na formação do glúten. Isso eu não vou adentrar muito, porque vocês vão aprender nos próximos semestres. Mas eu expliquei isso para explicar o que é farinha 00 e farinha 0. Quando eu peneiro, quando eu transformo esse endosperma e peneiro a parte mais fininha que sai, que ela é pobre em nutrientes, mas ela é rica em glúten, porque nutriente está mais próximo da casca do que do miolinho, eu vou ter a farinha 00. Essa farinha mais fininha, ela é excelente para fazer pão, porque eu preciso desenvolver uma malha que não estoure de jeito nenhum, tá? Porque eu vou, ali naquela massa, eu vou criar uma colônia de leveduras, que são micro-organismos, que é o fermento, que é justamente para criar essas bolhas. Então, qual que é a valorização de um pão? Ele tem um monte de bolha, e bolhas gigantes, sem estourar, tá? Já o segundo produto que eu tenho dessa peneiragem chama farinha 0. Ela é um pouco menos fina, ela vai ter outros componentes além da proteína, e ela é pobre no glúten, ela tem menos gliadina e glutenina, então ela desenvolve pouco glúten. E aí, essa a gente usa para fazer bolo, a gente usa para fazer massa, ela é uma farinha mais comum, tá? E a sêmola, ela também passa pelo mesmo processamento, só que ela é uma planta um pouco mais alta e amarelada, e ela é um pouco mais seca também. Então, para fazer massa de macarrão, a sêmola também é bastante utilizada, tá? Então,
não precisa ter grandes preocupações na farinha para fazer a massa. Por isso que eu falei tudo isso. Então, na nomenclatura italiana, você vai ter grano tenero, 00, que é grão tenro. Ele é o grão macio, porque é o miolinho do miolinho ali do grão. E aí ele vai ter mais glúten, é mais refinado e ele é bem mais clarinho. Aí você vai ter o grano tenero 0, que também é tenro, macio, né? E é um pouco mais úmida. Não sei porque eu coloquei mais refinada, ela é menos refinada. E ela é um pouco mais úmida. E tem o Smart, que ele tem muito menos glúten, ela é mais refinada. Ah, ela passa por refinação, não estou falando de finura. E ela é menos úmida. Ok? Então, a gente precisa de umidade, pouco glúten, então a ideal é a grano tenero 0. Essa tenero Smart, ela é Volta tipo um aquela... pouquinho. A 00 é rica em glúten. E a 0 tem menos glúten. Tem menos glúten e a grano tenero tem quase nada de glúten. Então, ela seria ideal mais para fazer biscoito, por exemplo. Ah, tá. Tá? Aí, quando eu tenho grano duro, eu tô falando de farinha de sêmola e tem pouquíssimo glúten. E quando eu falo grano duro Smart, ela é mais refinada e ela tem menos glúten ainda e também é de sêmola. Então, quando vocês olham lá, macarrão grano duro é porque tem sêmola. E quando é grano tênero, é farinha de trigo normal, tá? Ai, que muito difícil. Ai, quando é fácil, ela acha ruim. Quando é É. difícil. Não é difícil, gente. É massa. Massa é espetacular. Primeiro você vai tentar fazer o pão, Lucimara, depois você fala da farinha. Nossa, nem fale. Eu no pão, massa, não deu nada certo. Lucimara, eu garanto que numa aula minha de panificação você sai fazendo pão tranquilamente. Não, porque agora com essa quarentena todo mundo resolveu fazer pão. Achou, virou moda. Até minha mãe. Eu resolvi fazer um que não ia nada. Só água, farinha, fermento e sal. Nossa, mas ficou tão duro, mas tão duro. Isso que lá nem com uma serra. Mas você deixou fermentar bonitinho? Ah, deixei. Peguei um vídeo, aquele homem que falava, você deixava 10 minutos, depois mais 50 minutos, depois mais 20 minutos, depois mais 10 minutos. Passei o dia fazendo aquele pão. Tamo junto, o meu saiu tudo errado e duro. A minha mãe fez, deu certinho. Mas eu também falei pra ela. Meu irmão já fez 3 vezes, o dele ficou uma delícia. Ele até trouxe pra mim. O meu ficou muito duro, mas sabe o que é? Que eu não tenho a tal da panela. Diz que tem que assar dentro da panela, né? Então, a minha mãe não tem de ferro, mas ela tem uma panela de alumínio batido, aquela alumínio grosso pra caramba, daquelas antigas, e deu certo. Agora aqui em casa também não tem panela de ferro, então eu nem invento de fazer esses pão que tem que ter casca. Então, talvez se você tentar fazer um pão de forma, um pão de leite, um pão de hambúrguer, vai melhor, né? Sim, eu fiz um pão de leite, fiz um pão com goiabada, um pão doce, ficou muito gostoso. Mas esse pão aí que tá todo mundo fazendo... A panela de ferro ela é um grande segredo, porque quando você tampa, você não deixa a umidade sair. E ela é bem quente. Então, ela meio que simula um forno profissional de padaria. Porque esses pães que precisam ter uma casca, né, que nem o pão italiano, o pão francês, você precisa de um forno muito, muito quente, né, de 250, 300 graus, e você precisa da jato de vapor nos primeiros 10 minutos de cocção. Então, o que acontece? Esse pão eles estão pedindo para assar um tempo tampado e depois destampa. Esse tempo tampado é para pegar toda a umidade que o pão vai produzir e formar essas gotículas de água para fazer a casquinha. E aí depois você destampa. Então, basicamente, ele está simulando um forno de padaria.
sem essa panela, que é quente pra caramba, né? Porque panela de ferro esquenta muito. A de alumínio, como ela é fina, né? As nossas assadeiras, elas são fininhas, elas são de alumínio, elas esfriam muito rápido, então elas não contêm tanto calor assim. A condução de calor dela é menor do que a da panela de ferro. Então, realmente a probabilidade de dar errado é grande. Agora, quem tem panela de ferro faz tranquilo, tranquilo. É ciência, pão é ciência, Lucimara. Quando você começar Mas é a mesmo. entender sobre pão, você aí que é bióloga, você vai, tipo, se apaixonar. O cara falou que quem não tinha panela podia pôr uma assadeira com água embaixo. No forno, mas não deu certo. Funciona, mas não funciona tão bem, porque aí essa água ela vai diminuir a temperatura do forno. Porque a condução de calor da água não vai subir tanto assim a temperatura. Pelo contrário, né? Então, às vezes ela meio que atrapalha também. Aí é complicado. O que você pode fazer, se você tiver um borrifador de água, você borrifa um pouco de água em cima do pão, põe no forno, deu uns 5 minutinhos, o forno bem alto. Aí você abre, borrifa mais, aí dá mais 5 minutos, borrifa mais. Beleza. Aí você fecha, deixa mais uns 5 minutinhos lá, e aí você abaixa o fogo, porque assim você criou a casquinha, e depois o miolo tem que cozinhar. Aí você tem que abaixar um pouquinho o forno. Assim, não vai ficar igual da padaria, mas a gente tem subterfúgios aí pra gente tentar fazer, pelo menos. E ó que eu não desafiei ninguém a fazer pão, hein, gente? Pelo amor de Deus. É bom que a Lucimara tentou pegar o desafio lá da internet. Essa aula na prática é só em panificação? Que? De fazer pão? É. Fazer pão é na panificação, só. Tá. Por que você quer fazer pão? Não, eu já fiz 2 vezes, ficou duro pra cacete. E se eu tacasse na cabeça de um, matava. O meu também. Então, aqui em casa eu não invento muito de fazer pão cascudo, porque meu forno ele é muito ruim. E aí eu sei que não vai dar muito certo. Então eu faço pão australiano, pão de batata, esses pães mais macios que eles não precisam criar casca. E eu aí tentei fazer normal mesmo, só que eu errei que eu fiquei com preguiça de comprar fermento e usei o fermento de casa mesmo, sabe? não, ele não adianta. São Aí totalmente deu diferentes. ruim, E eu queria fazer doce. Aí eu fiz. Tudo bem, na hora que ele tava quentinho, deu para comer. No dia seguinte, ele parecia uma broa de milho. Não adianta, porque a função deles são diferentes. O fermento de casa, né? que é o químico, ele vai criar o gás carbônico só depois que entrar no forno. E a ideia do pão é que antes de entrar no forno, a fermentação já dê início, pelas leveduras se multiplicando ali na massa do pão. E aí, quando você coloca no forno, ele ainda cresce mais um pouquinho e a temperatura vai matar as leveduras. Então, quer dizer, ele vai parar a fermentação ali. Mas o que acontece? A grande mágica do pão é a fermentação, porque essas leveduras elas vão transformar todo o amido, todo o carboidrato que tem ali naquela massa em algumas substâncias orgânicas, que é o que dá o cheirinho do pão, o sabor do pão, né? Aquele sabor indescritível. E o gás carbônico, sim, álcool e outras substâncias, né? Orgânicas. E o gás carbônico também, que é o que vai fazer a bolinha, né, do pão. Então, não adianta você fazer com fermento químico, tem que ser com fermento biológico. A Ana Maria fez um no programa dela esses dias, maravilhoso, ficou muito bom. Ela fez naquela forma do bolo inglês, sabe? Qual pão que era? Sabe aquela... É tipo a forma do pão puma, sabe? Sei. Ela fez e ela colocou papel manteiga em volta dele, então ele cresceu num formato e ficou muito bonito o que ela fez. Mas era muito pão legal. do quê? Pão de pão?
Pão de pão mesmo, não foi de casca de nada. Foi pão de pão mesmo, assim. Só que o formato que ela fez na forma do bolo inglês e colocou o papel manteiga assim em volta e ele cresceu, ele ficou muito bonito. Esse eu recomendo, então, você fazer em casa, porque é muito mais fácil de dar certo. Só que você tem que usar fermento biológico, seja ele Biológico, é. fresco ou seco, senão não vai rolar. E Eu tem fiquei que com preguiça de respeitar o tempo comprar, de na verdade. fermentação, tem que respeitar a umidade, e é um monte de coisa. Mas vamos Ó, voltar aqui. ela fez a Professora, primeira massa, deixou descansando, ele cresceu bastante. Depois ela botou na forma do bolo inglês, deixou mais um tempo fermentando, ele ocupou toda a forma. Muito legal. Uhum, é o fermento. Muito Alguém me legal. E chamou? agora esses Eu. pães aí que não precisa sovar, né? Diga. Esse pão de casca mais durinha que vocês estão falando é o mesmo do que um pão de fermentação natural? É a mesma coisa? Não, Esse pão de mesmo. fermentação Não, natural, mas a cara dele ele é é a igual. base de micro-organismos, são micro-organismos que estão no ar. Podem ser bactérias, podem ser, enfim, qualquer micro-organismo que contém ali. E aí, a fermentação dele é descontrolada. Enquanto no pão comum é fermentação alcoólica, pode acontecer fermentação alcoólica, láctea, acética, tudo ali naquele pão. Porque é como se fosse você criasse essa colônia de fermento, cultivasse essa colônia de fermento. Você parte, pode ser uma fruta, pode ser, enfim, qualquer coisa que fermente, você deixa ali, entre aspas, apodrecendo, vai pegar aquele líquido, misturar com farinha e deixar ele alguns dias ali desenvolvendo a colônia de micro-organismos. Esse fermento dá um baita de um trabalho, porque aí depois você tem que ficar alimentando ele, porque quando acaba todo o carboidrato da farinha que você colocou ali, ele começa a morrer. Então você tem que continuar alimentando ele com umidade, carboidrato, umidade, carboidrato. E aí depois de uns 40 dias que você começou a fazer esse fermento, aí você vai usar pela primeira vez. Aí é uma outra proporção em relação ao fermento biológico. Aí você vai deixar esse fermento antes de usar, você tira meia hora antes da geladeira, ele tem que ficar na geladeira, né? Para ele conseguir ativar, aí você coloca no pão. Aí a fermentação desse pão de fermentação natural, ela tem que ser feita a frio, no mínimo 4 horas na geladeira. Já tô cansada. E aí geralmente de Eu fermentação também, já natural até também tem desisti. que ser forno com vapor. Então, por isso que ele é um pão mais caro, né? Mais raro, Ele tem a mesma de cara, comprar. né? Oi? Ele tem a mesma cara. Eu sou apaixonada, não posso falar nada, que eu adoro pão de fermentação natural, adoro aquele azedinho de fundo. Mas tem muito pão de fermentação natural que não tem o azedinho de fundo, porque o fermento é tão bem feito que ele não tem acidez, né? Então, quem entende bem de fermentação natural, olha, tem que. Os pães que são vendidos lá na cafeteria que eu trabalhava, trabalhava, sei lá, eles são todos de fermentação natural, e assim, são realmente muito, muito, além de ser bem cheirosos, assim, ele tem um aroma muito gostoso, ele é realmente muito gostoso, mas não tem esse azedinho, assim, no fundo, porque eu já tinha comido uns de fermentação natural e eu senti um certo azedo, um amargor, não sei te definir É um direito. azedo, né? Por causa do ácido Mas que os de lá não alguns tem. micro-organismos. Eu achei muito interessante, porque eu achei que todos que fossem de fermentação natural teria esse azedinho, mas o de lá não tem nenhum. Não, não. O bom mesmo é aquele que não fica o azedinho de fundo. Mas eu, sinceramente, adoro um pão azedo. Acho que deve ser alguma memória afetiva que meu pai adora aqueles pão italiano azedo pra caramba. E eu gosto também. Bom, vamos voltar às massas. Vamos. Então, aqui para massa, o glúten ele não vai ter tanta importância quanto a gente tem esse cuidado na panificação.
Então, o ideal é farinha 00 ou a sêmola, ou você pode balancear as duas, colocar 50%, 50%, pode colocar 70%, 30%, e você faz o blend que você quiser com as farinhas. Aí você vai ver o que você quer. A sêmola vai oferecer sabor e textura, e quando a massa for seca, é interessante que tenha uma quantidade maior de sêmola, porque ela é mais resistente e ela é um pouco mais seca também, então evapora melhor a água. E quando a farinha é 0, você vai ter, como o grão ele é mais macio, as massas frescas e recheadas elas vão ficar melhor, porque você vai ter uma massa mais macia, tá? Então, tipo assim, quando você for fazer um espaguete, o ideal é você colocar uma boa parte de sêmola, ou pelo menos 50%, ou até mais. Quando for uma massa recheada, aí você não precisa nem se dar o trabalho de colocar sêmola. Pode ser só o trigo. Essa farinha 0 é a farinha comum? É, farinha comum. Comum, tá? Tá escrito no pacote se é 0 ou 00? Não, Todas que tem no mercado é 0. Só a italiana vai vir escrito. E agora a gente encontra no mercado, ou quando ela é 00, também vai vir escrito, mas custa assim, a mais barata da 00 custa R$11 o quilo. 11, 12, vai chegar até R$20 o quilo. E outro dia um aluno meu chegou com uma farinha 000. Ela é muito leve. Ela é ótima para fazer pão, a 000. Que ela é mais o miolinho do miolinho do miolinho, tá? O outro ingrediente que a gente usa é os ovos. Você pode colocar ou ovo inteiro, ou só a gema, ou colocar gemas e ovo. Aí você vai balancear de acordo com o que você quer. Se você quer sabor, maciez e cor, você vai usar mais gema ou só gema. Então, para uma massa recheada, é interessante, uma massa fresca. Agora, se você vai usar uma massa seca, que você precisa de mais rigidez, você adiciona claras. Então, você pode usar o ovo inteiro. Já vou falar qual que é a proporção e aí eu explico como é que pode ser feito isso. Massa seca costuma se colocar muito pouco ou nada. Por quê? Porque o ovo é perecível e a ideia da massa seca é você conseguir preservar por mais tempo. Para massa fresca, o interessante é você ter maior quantidade de gema para massa recheada e as frescas sem recheio, como um talharine, um espaguete que você vai fazer, você coloca, adiciona clara para ela ter uma resistência melhor, não quebrar. Porque a ideia, quando você faz uma massa comprida, é que ela não quebre, que você enrole lá no garfo e coma tudo, ele inteiro na boca, tá? Bom, na Itália, 3/4 da produção de massa é massa seca, geralmente feita com semolina e água. Pode acrescentar ovos, mas não é o ideal. São feitas com auxílio de máquinas, porque ela é mais dura e vai menos água, e aí com a mão é muito difícil de trabalhar. Quando você trabalha com máquinas, você tem que colocar menos líquidos. E depois elas passam por secadoras automáticas, mas antigamente as nonas colocavam no varalzinho ali, né, nos palitinhos, e deixava secando ao ar livre, né, que não é muito ideal, segundo a vigilância sanitária, mas enfim, as nonas, né, que faziam. A umidade da massa, ela geralmente fica em torno de 7%, pode ser longas ou curtas em relação à classificação, podem ser lisas ou rigate. Então, se ela é lisa, ela vai ser mais leve. Então, a lisa é que nem esse espaguete da foto, esse talharine da foto. E o rigate são as que têm as estrias, que são essas massas curtas ali embaixo, que parece um tubinho. Aí a diferença, por que classifico entre lisa e rigate? Porque dependendo dessa classificação, eu escolho o tipo de molho. Então, o rigate, ele vai reter uma quantidade maior de molho.
Então, aí eu escolho como é que vai ser a harmonização do meu prato e etc. O tipo de molde também vai influenciar nessa classificação, porque moldes de aço costumam deixá-las mais lisas e de bronze mais porosa. E quando ela é mais porosa, ela também absorve mais molho. Então, o rigate, ele retém mais molho. E quando o molde de bronze é utilizado, ela fica porosa, então ela vai absorver esse molho. Então, assim, quem se especializa nessa área tem que levar tudo isso em consideração para fazer um simples macarrão, que a gente compra lá o Adria, pega lá o Pomarola, junta e acha que tá abafando em fazer macarrão, né? Mas é outro mundo, né? É outro mundo. Olha lá o varelzinho da nona, com os macarrão secando. Ai, que delícia. Ah, é muito fascinante, né? Ó, vocês fazem um espaguete assim, ó, todo embebido em molho de tomate. O certo é servir assim, gente. Você passa a massa dentro do molho, não é aquele tequinho de molho em cima. Ai, que é bonitinho, bonitinho, caramba. Massa tem que estar cheia de molho, tem que estar toda absorvida de molho, tem que estar arrasane. Porque a massa nada mais é do que uma maneira de você conseguir saborear o molho, né? Falando a grosso modo. Peraí que tem gente chegando e pronto. Bom, aí entre a classificação de massas, né, de tamanhos, etc., a gente vai ter as massas longas. Massa longa. Luiz, abre o vídeo. Tá tudo bem aí, gente? Mas já Fecha o tá. microfone. Deixa eu enxergar. Não tô vendo, não. Fecha o microfone, Cecília. Podia ser a Cecília, pelo amor de Deus. Chega à tarde e chega causando, né? Incrível. É incrível. Bom, massas redondas, né? Entre as massas longas, a gente vai ter as arredondadas, que é o vermicelli, espaguete. Eu já mostro a foto para vocês. A gente tem as massas furadas, o bucatini e o ziti. As retangulares ou lente, que a gente tem o linguine e o trenette. As largas, que são a lasanha. Espera aí que eu preciso botar a criatura no mudo. Assim não dá pra ouvir, não. Espera aí. Vou botar todo mundo no mudo. Foi. Ó, olha lá. Temos as largas em ninho, que é o pappardelle, que particularmente eu gosto muito. As finas em ninho, que é capellini, tagliolini e fettuccine. Aí eu pus as fotos aqui para vocês, ó. Ainda tem outros, né? Fusilli, lunghi, bucati, espaguete. Ah, mas professora, por que esse espaguete tá preto? Porque usa-se tinta de lula para tingir, né? E deixar ele preto assim. Ele não pega muito sabor, mas geralmente ele é utilizado com molhos de frutos do mar, etc. Aí, ó, temos espaguete, tem vários tipos. Temos o bavette, que também é bem comum. Ele parece um talharine, mas ele é bem fininho. Temos o ziti. Esse ziti, o pessoal anda usando ele como canudo, né? Porque proibiram lá o canudo, estão usando o ziti. Mas eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia esse ziti com molho de tomate e eu e meu irmão pegava o macarrão cozido mesmo e ficava tentando sugar o molho como se fosse um canudinho mesmo. O capellini é o mais fino, tá? E ele não serve só para você quebrar ele e colocar em receita de doces ou colocar na sopa. Aliás, hoje eu vou jantar sopa, porque para mim sopa é janta.
tá? Mas a gente vai ter uns menores que eles são utilizados para sopa mesmo. O capellini, ele é interessante de utilizar, ele dá uma outra sensação. Pensa, a massa é a mesma de todas, né? Só vai mudar mesmo o formato. Esses formatos arredondados a gente só consegue em determinados moldes mesmo, tá? Agora, o cortador que ele vem já com cilindro, a gente vai conseguir o talharine, que não tá aqui, e esse formato de espaguete que ele não é arredondado aqui, esse preto, tá? Aí eu tenho as massas curtas. Aí eu tenho as curtas longas, que é o rigatone, que é aquele que estava na outra foto. Sedani, fusilli, penne e garganelli. Também já mostra a foto deles. Temos a média, as médias, curtas médias, que é pipe, contigli, ditali e orecchiette. Orecchiette é meu preferido. Gente, orecchiette é feito na mão. Eu vou ver se eu acho um vídeo das velhinhas fazendo. É muito louco. Aí eu coloco no Ava para vocês. E tem os para sopa, que são aqueles bem pequenininhos. Aí, ó, peguei essa imagem aqui que tem aquelas e muito mais. Eita, saí da minha... Tem aquelas e muito mais, né? Mais conhecido pra gente é o penne. O rigatone, que o pessoal gosta de rechear, né? Ele para fazer. O fusilli, que a gente chama de parafuso. O farfalle, que é o gravatinha. Deixa eu ver se eu tenho mais. Aqui, ó. As pequenininhas. Pequenas e sopa, né? O farfalline, que é para sopa. Enfim, esse risone aqui, esse último, gente. Sabe para que ele é usado? Para fazer arroz árabe. Como que faz? Eu pego esse risone, ele realmente é do tamanho de um grão de arroz. É uma massa em tamanho de grão de arroz. Aí eu tosto ele na manteiga até ficar bem dourado. Aí eu adiciono o arroz, dou uma refogada, um pouquinho de sal, água e deixo cozinhar. Vai ser o melhor arroz que você vai comer na vida se você fizer ele. Vende aqui no Zafari. O pacotinho, acho que de 250 gramas, deve ser o quê? 7, 8 reais, tá? Mas vale muito a pena, ok? Eu já fiz com macarrão cabelinho de anjo. Então, o pessoal usa muito o cabelinho de anjo para fazer essas substituições. Aqui, ó, outras massas, né? A concha que o pessoal gosta de rechear. Gravatinha, que é o farfalle. A lasanha, ó, que é largo. Tagliatelle não tem aqui. Papardelli, que é o que eu falei que eu gosto muito. Tagliatelle italiana, na verdade, é cortado de qualquer jeito, né? Então, geralmente são aquelas massas mais largas. O orecchiette, ó, que eu falei para vocês que eu gosto. Orecchiette, que significa orelha. E aí ele tem essa cavidade aqui, que ele parece meio que uma conchinha, e o molho fica nessa conchinha. Maravilhoso, né? Esse aqui, ó, Radiatore, eu comprei esses dias. Aí fiz com um molho de carne moída lá, o ragu. Aí a carne moída fica bem presinha nele. Mas eu particularmente não gosto de ragu. Eu só faço ragu porque meu marido só come se for molho com carne moída. E meu pai também. Mas eu adoro um molho ao sugo. Nada melhor do que sentir o tomate, o manjericão, o alho. Aí as massas frescas, aí muda um pouco, né? Existem algumas exigências. Apesar da proporção ser 100 gramas de farinha de trigo para cada ovo, ou 2 gemas, ou aí também eu posso fazer aquelas trocas que eu falei, dependendo do que você quiser. Vamos supor que é 200 gramas de farinha. Eu posso colocar 2 gemas e um ovo. Então, você vai balancear
de acordo com essa proporção. Mas, para cada quilo de farinha, você precisa ter no mínimo 4 ovos. Por quê? Porque eu posso completar com água. Eu não preciso usar só ovos. Então, geralmente, quando você amassa na mão, você vai colocar um ovo para 100 gramas e a gente sabe que varia o tamanho do ovo de um para o outro. Mas a gente sempre leva em consideração que um ovo tem 50 gramas, um ovo comum. Aí, Vivi, você estava tentando fazer só com água, você pode tentar para 100 gramas de farinha, entre 50, no máximo estourando 60 gramas de água. Estourando 60, tá? Porque ele vai ficar muito macio com 60 gramas de água. Mas levando em consideração que você ainda vai colocar mais farinha para abrir. Não sei se você já tentou assim, mas você tente. Não, então, aqui eu estava tentando fazer uma massa de chocolate vegana. Então, além da farinha, ainda tem o chocolate. Então, assim, era uma coisa meio complicada, quase nada complicado. Claro que não deu certo, né, ainda, mas vai dar. Mas com cacau na massa, é isso? Isso, com cacau. Então, você vai colocar 75 gramas de farinha, 25 gramas de cacau, entre 50 e 60 gramas de água. Tá. Tenta, Tentar. né? Bom, continuando. Quando é em maceira, posso colocar menos ovos, porque ela vai hidratar melhor os grãos da farinha. Se eu quiser colorir a massa, Nero de sépia é a tinta de lula que eu falei. Açafrão vai deixar ele amarelado. Ervas, purê de vegetais. Aí você pode comprar espinafre em pó, pode comprar beterraba em pó, ou se não, o que a gente faz? A gente branqueia espinafre e seca ele bem e bate ele no liquidificador junto com os ovos. E aí vai adicionando aos poucos na farinha de trigo, aí você vai ter ela verde. Aí se você for fazer com a beterraba, né? Tem duas maneiras. Ou você faz o suco de beterraba, e aí eu sei que um ovo tem 50 gramas. Então, só para a gente não complicar as contas, se eu tiver 200 gramas de farinha, posso usar um ovo e mais 50 gramas de suco de beterraba, né? E aí eu tenho uma... Gente, uma vez eu passei um trabalho de um ravioli autoral. Tem um grupo de alunos que fez um ravioli à massa de beterraba. Não fica a gosto, tá, gente? Por isso que a gente fala de colorir a massa. E aí fez um recheio doce de cream cheese para fazer um red velvet, né? Que é o bolo lá que é vermelho e tem esse recheio de cream cheese. Então fez um recheio, não exatamente o recheio do red velvet, colocou um pouco de ricota, colocou cream cheese, açúcar, aromatizou e cozinhou. Em vez de água com sal, elas fizeram uma calda de açúcar com especiarias e cozinharam essa massa lá e serviram com um molho de frutas vermelhas. Eu juro para vocês, eu nunca... Olha que eu detesto comer as coisas trocadas, né? Ravioli doce. Não deveria ser doce. Mas eu nunca comi um ravioli tão gostoso em toda a minha vida. E eu não esqueço. Não esqueço. Naquela mesma ocasião, teve um grupo que fez um ravioli também, que ficou muito bom, que baseado no crepe Suzette, então com calda de laranja, o recheio, se eu não me engano, eu não lembro qual era o recheio, mas enfim, achei muito criativo e gostei bastante. Teve um outro grupo que coloriu a massa de preto, né, com o Nero lá, com a sépia de Nero de sépia, e aí fez um molho à base de missô. E aí recheou o ravioli de abóbora, cabotiá. Ficou muito bom. Então, assim, o céu é o limite, tá? Se eu não quiser adicionar ovos, eu coloco água.
Aí a conservação, você pode fazer um congelamento rápido, ter cuidado para não grudar uma nas outras, então você coloca numa bandeja e congela sem cozinhar. Vai embalar as porções para uso, então num restaurante, né? Pensando num restaurante, sei lá, uma porção é 150 gramas. Então eu embalo 150 gramas. Quando o meu cliente pedir, eu só pego aqueles 150 gramas e cozinho. A espessura a gente tem que fazer uma consideração, né? Lembrar que sempre que ela cozinhar, ela vai expandir de tamanho. Então, quando eu for fazer uma massa recheada, por exemplo, que ela vai ser dobrada ao meio, mesmo que ela tenha o recheio ali no meio, ela tem que ficar fininha, igual uma folha de papel. Você tem que enxergar através dela. Para você, quando dobrar, não ficar com aquela borda muito grossa e desagradável para consumir. Até porque você não vai conseguir cozinhar a borda e a parte onde tem o recheio vai cozinhar demais e pode estourar. E a massa fresca, a gente cozinha 4 vezes menos tempo que o cozimento da massa seca. Então, uma massa seca geralmente é uns 9 minutos, a massa fresca vai ser 2 minutos e meio por aí, e você tem que considerar também que as massas, elas nunca podem estar totalmente cozidas, porque você vai acrescentar essas massas a um molho quente. E o calor desse molho vai terminar a cocção dela, tá? Aqui, ó, alguns formatos de massa italiana, de massa recheada, tá? Eu, particularmente, gosto muito do tortellini, do agnolotti. Agnolotti, ele é fácil de fazer, parece que é difícil, mas ele é fácil. E acho que eu gosto de todas as massas, gente. Será que é por isso que eu sou gorda? Vai ver isso, né? Eu já comi em Foz do Iguaçu um canelone de Romeu e Julieta, que foi muito Lá vem o gostoso. rico falar as coisas. Ele comeu. Nossa, deve ficar bom, hein? Mas É é bem massa gostoso. doce, né? É. Eu tenho raiva dessas massas. Mas eu tenho raiva, mas eu vou mostrar para vocês uma massa, um formato de massa. Antes da gente caminhar para finalização da aula. Ai, eu tô com algum mau jeito no ombro. Caramelle de... Tem uma aluna que outro dia me apareceu com uma massa no formato que eu vou mostrar para vocês, recheada. A massa de cacau recheada de... sei lá, acho que era ganache e um molho de frutas vermelhas. No final, macarrão doce é bom pra caramba. Tem como não ser bom, farinha, gente? Tô tentando achar um bonito. Não tá tão bonito como o dela. Deixa eu achar ela no Instagram, que eu quero mostrar a dela. Como que chama a criatura, gente? Raquel, isso, essa mesmo. Só vou compartilhar a tela quando eu achar, para não ficar expondo a vida da menina, tá? Ô, Lucimara, no começo a gente estava falando de não adicionar alunos em redes sociais, mas tem algumas turmas que eu peço para eles fazerem um perfil do Instagram só para colocar esse tipo de coisa, sabe? Peraí que eu acho que eu achei. Só para colocar essas coisas de cozinha, que eu acho que a gente aprende muito um com o outro, né? Você que tem mas também... faculdade é diferente, né, Pro? Você que também foi professora, acho que você... Criançado, Deus me livre. Olha lá o formato. Chama caramelle de pasta. Eu nunca comi macarrão doce. Ó, Parece olha um bombonzinho, né? isso, porque caramelle em italiano é o bombonzinho.
Olha E só, pessoa eu que não já, sabe eu já italiano. fiz não, né? Quando eu faço massa aqui em casa, eu pego e coloco o meu irmão e meu marido para fazer, né? Eu mando um amassar, o outro abre, o outro fecha. Eu só ensino como é que faz o formato e aí vai que vai. Mas olha que delícia. Nossa, eu comeria isso daí. E fica Agora. lindo, né? Gente, é ridículo de fazer. É ridículo de fazer. Pro, mas precisa ter o cilindro, senão não dá. Ah, não, para fazer esses formatos assim de ravioli, sim, o cilindro não dá mesmo, porque ele tem que ficar muito fino. Porque você vai enrolar o seu recheio ali, né? Nesse caso, principalmente, você vai enrolar. Então, vai ter mais de uma camada de massa. Quando você abre no rolo, não fica tão. Até fica, mas é trabalhoso, viu? Depois A dá minha uma. mãe também coloca todo mundo para trabalhar quando ela faz os raviolis de ricota, que é a coisa mais magnífica. Pergunta E pra aí Camila no meu aniversário desse ano. Eu aluguei aqui o Salão Gourmet. Aí levei o meu cilindrinho de massa, que aliás eu já contei para vocês como é que eu ganhei, né? Ficava mandando foto das massas que eu produzia com os alunos, e aí eles mandavam no grupo da família, ai, pra gente você não faz. Eu falava, mas eu não tenho cilindro, né, para fazer, eu não tenho cilindro para fazer. Até que no Natal eles fizeram uma vaquinha e me deram cilindro lá italiano, o melhor que tinha, tal. Minha E mãe é trouxe assim que da eu Itália. penso, eu fico atiçando o povo, né? Pra Depois vem fazer. chamar os outros de rico ainda. Não, eu sou tão pobre que eu fico atiçando o pessoal para me dar de presente, que eu sou mão de vaca pra caramba. Aí, no meu aniversário, o que que a gente fez? Massa. A gente fez ravioli. Aí a gente fez de presunto e queijo. Esqueci o restante. Aí eu sei que um tio meu fez molho de tomate, sabe? Todo mundo trabalhou e se ajudou, assim. Então, é bem gostoso, assim. Eu gosto de fazer, botar o pessoal para me ajudar, porque eu acho que fazer é muito mais divertido do que só comer, né? Porque senão fica um só fazendo e o restante só vai lá encher o bucho, né? Porque essas coisas realmente dão trabalho. Mas quando faz em bastante gente é muito bacana. Então, gente, adicionar, vou caminhar aqui para a finalização da nossa aula de hoje. Cozimento, ele também tem sua proporção e também tem suas regras. Então, para cada litro d'água, são 10 gramas de sal e com isso você vai conseguir cozinhar 100 gramas de massa, ok? Então, se eu tiver 1 quilo de massa, eles recomendam, se eu for cozinhar esse 1 quilo de massa de uma vez, eu preciso ter 10 litros de água. Obviamente que você não vai fazer isso, né? Quer dizer, não em casa, mas se você tem um caldeirão de 10 litros, tá ótimo. Cozinha industrial trabalha assim. Então, para você cozinhar, você vai aquecer a água até ela ferver. Aí você vai colocar sal e deixar ferver novamente. Aí você vai adicionar a massa, mexer. E aí você vai tampar a panela para a água voltar a ferver rápido. E aí você destampa e continua a cocção. Lembrando que tem que mexer de vez em quando e que se for uma massa fresca, esse processo todo vai ser muito rápido, porque ela vai cozinhar uns 2 minutos, 2 minutos e meio, no máximo 3 minutos. No máximo, estourando. Tá? Vocês viram que tem que estar salgado igual a água do mar? Mas tem uma proporção, né? 10 gramas de sal para 1 litro d'água, é 1%. Porque uma vez eu 1%. falei isso para os alunos, e um aluno veio e me colocou 1 quilo de sal numa panela de 4 litros. Quem conseguiu comer a massa dele? Sabe quando você coloca a massa na boca e sai lágrima dos olhos de tão salgado que tava? Pior que o molho tava tão gostoso, né? A pessoa fez as coisas com carinho, mas
A partir desse momento não funcionou mais falar salgado igual a água do mar, como os italianos falam, porque, né, ele fez o mar morto ali, né? Muito sal. Massas longas não devem ser quebradas ou cortadas, nem na cocção, nem no prato. O fogo tem que estar bem alto para a água sempre ferver. O tempo vai depender do tamanho da massa, se ela é fresca ou seca. E é importante que, independente se ela for seca ou fresca, ela tem que estar sempre al dente, que é pegar no dente. Você morde. Nós já explicamos, eu e a Camila, isso. Aí, molho, recomendação. Para massa fresca e recheada, você vai usar molho leve, como manteiga e sálvia, ou de tomates frescos, por quê? Porque já é uma massa recheada, então o que tem que se destacar é o recheio, então o molho não pode sobressair, e eles têm que se complementar, se harmonizar. Então, geralmente, de manteiga e sálvia ou de tomate acaba complementando a maioria dos recheios. Se elas forem frescas e longas e finas, elas têm que ter um molho leve para não afogar a massa. Se elas forem largas, um molho mais encorpado e com alguns pedaços. Se a massa for seca, aí você pode fazer basicamente o que você quiser, porque ela tem uma versatilidade maior. E quanto maior a capacidade dela de reter molho, maior deverá ser a quantidade de molho que você vai usar. Então, o rigate, ou que é moldado com cobre, que um é mais poroso e o outro, ele tem aquelas estriazinhas, né, para reter o molho, esse você pode meter brasa no molho. E, ó, vocês viram que todas as fotos de massa com molho, a massa ela tá envolvida no molho, não tem só aquele molhozinho em cima, né? Reparem isso. Uma curiosidade, o nhoque ele não é massa. Tecnicamente, ele não pode ser considerado uma massa porque o ingrediente principal dele é a batata, não é a farinha. A farinha a gente usa, quando usa, só para aglutinar, né? Porque se você usar uma batata de boa qualidade, com bastante amido, uma batata Asterix, por exemplo, você não vai nem precisar de usar farinha, ok? Você usa ovo, sim, que também tem essa função de aglutinação. E a gema dá uma leveza também nessa massa. As massas secas, elas têm que estar sempre al dente, ou seja, resistente à mordida. As massas frescas, elas são leves e elas têm que flutuar na boca, mas não significa que elas têm que ser cozidas demais a ponto de virar um purezinho, tá? E essa leveza na boca é por conta da abundância de ovos, e aí esses ovos vão conferir maciez à massa. Outra curiosidade, a massa não engorda, né? Engorda quem come ela. Não, na verdade, tudo que você consome com equilíbrio não vai te engordar, porque 100 gramas da massa seca, crua, que depois ela pode até dobrar o peso dela depois de cozida, ela vai ter 325 calorias, sendo que a fresca, 100 gramas dela crua, vai ter 365, sem contar o recheio, obviamente, tá? Só que aí, dependendo do molho que você colocar, aí sim você vai aumentar muito o valor calórico, tá? Eu quero saber se você come seus 100 gramas mesmo de massa. Então, na verdade, eu acho que dá para consumir menos, né? Mas a gente considera que se a pessoa for comer só massa, são 150 gramas de massa cozida. Se ela for comer com acompanhamento, é entre 70 e 100 gramas, dependendo do acompanhamento, tá? Se ela for como acompanhamento, depende da proteína principal. Nutricionalmente, ela é completa, porque ela é fonte de carboidrato, porque ela tem farinha. E dependendo do molho que você vai colocar, aí você também tem fonte de lipídios, vitaminas e proteínas. Principalmente Proteína do ovo, né? E ainda tem o ovo, exatamente.
Então, se for uma massa com ragu, aí tá completíssima, porque o molho de tomate você vai ter vitaminas aí, né? Você vai ter a carne, que vai te oferecer proteína, vai te oferecer. Se você colocar. A carne também te oferece lipídios, né? Se você colocar um azeite ainda por cima, é uma gordura boa, então ele é um prato completo. Você não precisa de muito. O único acompanhamento para uma massa com ragu é salada. Você faz uma saladinha ali para. E aqui para finalizar, em homenagem a Lucimara, que adora essas coisas, eu coloquei a ciência por trás do macarrão. Não, mas por acaso, quando eu estava montando essa aula, apareceu no meu Instagram, né? Depois vocês sigam lá Alimentos USP, que tem a Faculdade de Alimentação da USP, e eles viram e mexem e colocam alguma coisa lá. Então ele vai falar sobre a amilose, a amilopectina, qual que é a função de cada um dentro dessa composição, por que ela não desmancha, né? Por que ela aglutina. Mas pra gente o interessante aqui é se o macarrão gruda, é porque o trigo tem a proteína de má qualidade. Ou pode ter algum dano aos grânulos da farinha durante a fabricação. Cozimento excessivo vai gelatinizar o centro do macarrão e aí ele vai ficar mole e grudento igual um purê. Para italiano, se virou purê, você pode jogar no lixo. Eles não comem de jeito nenhum. A superfície do macarrão, ela gelatiniza primeiro. Então, no começo da cocção, você já mistura para que esse amido ele disperse na água, para ele não ficar grudento também. O óleo não separa o macarrão e impede a aderência de molho. Então, tem gente que fala para você colocar um pouquinho de azeite ali na massa que está cozida. Não é recomendável. Recomendável é faça a massa, cozinhe a massa só quando o molho estiver pronto, porque você vai tirar dali da cocção direto pro molho, tá? E alguns molhos a gente coloca um pouquinho da água da cocção para complementar ali os sabores. Antigamente se falava para colocar um pouco de óleo na água do macarrão, né? Não, não se coloca, tá? Esse é quando, Lucimara? Hã? Nada, não, ó, piada. Na sua Vamos época, Rodrigo. Pra se danar. Isso daí só se fosse um jovenzinho para fazer esse comentário que eu deixaria. Eu. Só eu que tenho 18 anos, há 12 anos. Nasci Eu em tenho 2000. anos. Antes de Cristo. Eu ia falar antes de Cristo. Olha o bullying, hein, gente? Eu não compactuo com bullying, hein? Já não tem mais nem cabelo na cabeça, né, Lucimara? Meu Deus. Essa graça, né, Felipe? Tá careca de saber. Respeitem a professora, que a professora está aqui. Vocês vão ficar brigando com a chave. Tenha dó, né? Eu tenho que tomar minha sopinha. Sim, querida professora. Lavar o macarrão vai tirar a amilose superficial e aí o molho não vai aderir bem. Então, você não lava, faz do jeito que eu falei. O molho está pronto, aí você cozinha o macarrão e joga lá dentro do molho. Só se você for consumir depois é que você lava, porque você vai dar um choque térmico para parar a cocção e vai impedir que ele grude, né? E aí a gente não costuma colocar o óleo, não, por conta disso. Porque senão depois você vai colocar na massa, no molho e ele não vai aderir, tá? Tá. Gente, sobre massas é isso, e eu gostaria muito de falar para vocês que eu estou junto com a professora Camila, a professora Karina,
que é para vocês não confundirem mesmo, né? O nome de todo mundo. Camila Karina. E a Cris, a diretora Cris, nós estamos montando para a semana que vem, que é a Semana do Cozinheiro, 10 de maio é dia do cozinheiro, dia 13 é o dia do chefe de cozinha, nós estamos montando uma semana gastronômica para vocês. Então, nós estamos em fase de confirmação de alguns convidados, vai ser online, obviamente, vocês vão receber o convite, obviamente que vocês são obrigados a ir, né? Porque vocês, no caso do segundo, vocês são obrigados a ir de terça a sexta, mas eu não perderia por nada no mundo. Por quê? Que nós temos já confirmado uma palestra sobre sustentabilidade na gastronomia e temos confirmado uma palestra sobre doçaria brasileira com uma chefe confeiteira, tá? E aí nós estamos ainda em contato, vamos tentar fechar uma relacionada à administração de restaurante, uma relacionada à coquetelaria e esqueci o outro. Acabei de falar com a Camila sobre o outro, mas eu já esqueci. Mas beleza. Eu acho que já tem outra confirmada, só não lembro qual que é. Mas tudo bem. É isso, gente. Nós estamos preparando uma semana de presente para vocês pelo dia do cozinheiro. Tá bom? Tá bom, Querida professora. Vocês não vão falar, eba! Serão Legal, aula Bruno. normal? Não vamos ouvir a voz chata das professoras, e sim de palestrantes. Um chefe de cozinha vai vir falar com vocês também. Vai falar um pouco sobre a profissão, sobre a trajetória, tá? E serão nos mesmos horários que são as aulas. Mesmo horário, gente. Semana que vem inteira? A gente está tentando fechar a semana que vem inteira, mas 3 dias já estão fechados, tá? Quais dias? Eu não vou falar, porque se a gente tiver entrada de outras Que pessoas, mudar. talvez a gente troque do dia de um para outro, porque a nossa grande dificuldade é essa. As pessoas aceitam, mas aí todo mundo tem disponibilidade para o mesmo dia. Mas eu acredito que seja na terça, na quarta. E aí o chefe, eu não sei se ele vem na quinta ou na sexta, mas aí pode ser que a gente mude as ordens, dependendo se as outras pessoas não tiverem disponibilidade, tá? Uhum. Mas Carol, aí vocês vão... Oi? Deixa eu te falar uma coisa. Já que você tá meio como professora coordenadora, assim. Não, professora focal. Tá, focada. Professora focada. A Camila não passou nenhum trabalho ainda. Como que a gente vai conseguir pontuação na matéria dela? Tipo, de atividade extra no AVA. Ué, vocês estão sem nota no AVA? Não, eu falo, tipo, de atividade... Como é que é? Tipo, Atividades em sala, aquelas pontos de atividades em Aquelas sala atividades de aula. em aula, que você Camila, faz, atividades os em questionários que você aula. passou, Essas coisas, a gente não tem nada da matéria dela. Como que a gente vai conseguir essa pontuação? nada. Mas E vocês daqui a pouco vai ficar em cima da hora, vai vir tudo de uma vez. Então, é isso, Carol. Eu vou conversar com ela e ver quantas anda e dar uma orientada nela em relação a isso, tá? Tá, porque ela não passou nenhuma atividade pra gente ganhar aqueles pontos extras do AVA, sabe? E como já tá indo pra B2, não vai ficar muito em cima pra fazer depois os trabalhos dela. Mas vocês estão sem lançamento de nota na B1? Não, a gente tem nota da B1, a nota das atividades que a gente faz no AVA. Mas tipo a releitura que você passou, as atividades extras que você passou, a gente não tem nenhuma dela, ela não passou nem um questionário sequer pra gente fazer, entendeu? Eu vou perguntar. Aquelas atividades em sala de aula, que ela não se ligou. Então, mas vocês estão zerados em atividade de sala de aula? Sim. Sim. Tem 200 pontos que ela colocou por conta daquele trabalho lá da matéria-prima que a gente fez.
Tá. Quando estava presencial ainda. Aí, no Tá. meu caso, que não fui assistir a aula, tô zerada. Também tô zerado. Também. Não assistiu a aula da aula Não, presencial. os 200 pontos, ok. Se ela deu pela aula presencial, eu não estava no dia da aula presencial. Então, obviamente, eu não tenho esses pontos. Mas fora esses 200 pontos de aula, não tem nada. Não tem nenhuma atividade. Tá, vou conversar Se com quiser, ela. eu te mando um print para você, de repente, entender melhor o que a gente tá falando. Não precisa. Eu Conseguiu? converso com ela depois. Acho que eu entendi o que é. Porque É só para não ficar muito em cima, professora, porque vai vir um monte de trabalho tudo de uma vez, e aí vai ficar muito complicado para a gente conseguir talvez ela. fechar. Porque assim, essa atividade de sala de aula, a gente pode contabilizar ela com trabalhos, com participação. Pode ser até que ela contabilizou a participação de vocês em aula, ok? E colocou e não enviou. Eu vou ver com ela direitinho o que aconteceu. Se ela tá perdida, eu vou orientar. E E também aí dá uma orientação para ela sobre botar os PowerPoints assim no AVA, porque ela chegou a me mandar por e-mail, porque eu dei uma cobrada para a prova, e eu já Então, isso aí disponibilizei aqui no grupo, mas eu ela até continuo mostrou a sem foto isso no para AVA. mim, mostrou a foto para Cris, que ela vai lá, posta para todo mundo, mas não está aparecendo para vocês. Ah, entendi. Então talvez isso tenha que ser relatado para Cris. Mas aí eu vou ver se amanhã eu ligo para ela, amanhã é quarta. Aí eu vejo se eu ligo para ela e a gente já vê o que está acontecendo, tá bom? Tá bom, Tá professora, bom. obrigada. Mas se ela não tiver dado nenhuma atividade, nada. Porque assim, tem várias maneiras de você fazer essa nota de atividade de sala de aula. Teve uma época que eu dava 300 pontos só por participação de AVA. Então, quem tinha participado, por exemplo, na B1, quem tinha feito a da unidade 1, unidade 2, ganhava uma parte da pontuação do AVA. Então, cada professor trabalha do seu jeito. Nesses tempos que passaram aí, né, vocês viram que eu estava adotando a estratégia de dar um trabalho final com um peso maior e outras atividades em sala de aula. No nosso caso de agora, a gente tem que mudar as nossas estratégias. Então, eu adotei o questionário no AVA como uma das possibilidades e os desafios, né? No caso de técnicas básicas. Então, eu vou ver quais são as estratégias que ela tomou, que essas notas têm que, na verdade, já eram para ter sido lançadas. E dia 8 fecha total. Então, eu vou ver o que a gente resolve ao longo dessa semana, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Ela até lançou, porque assim, a gente tem uma opção de lançar e salvar. Aí fica um botão do lado do outro, já aconteceu isso comigo. Eu salvei e não enviei, entendeu? Uhum. E pode ser que que ela não tenha publicado, mas fiquem Essa Não, só é estranho porque assim, todas as matérias teve bastante trabalho, né? As suas matérias teve bastante trabalho. A Karina passou trabalho, inclusive trabalho até demais, trabalho que exige pra gente ir pro mercado, pra feira, não sei o que lá. E que eu não acho justo, Não, mas vou sim. ficar quieto. Mas da Camila, aí não da Camila já não teve, entendeu? Esses trabalhos para essas avaliações. Por isso que eu resolvi comentar com você. Tá. E Tá? vocês têm ido, a professora está pedindo um trabalho que vocês têm que sair de casa? Isso, fazer compra. Pedindo um trabalho que, tipo, para Porque fazer trabalho releitura, aí tem que ir pro específico, entendeu, mercado, professora? entendeu? E aí é difícil, não tem tudo em casa para fazer uma releitura, o que tem não completa uma receita. Aí agora passou um trabalho específico sobre comida oriental, que é muito específico, ninguém tem tudo em casa oriental para fazer um prato oriental, entendeu? Então fica em um prazo extremamente curto, né? Então fica muito difícil, assim, a gente óbvio que sai de casa o mínimo possível, mas não dá para sair para fazer um trabalho que tem uma semana para entregar, entendeu? Eu cheguei a questionar com ela e ela me relatou que tinha que fechar as notas no dia 10.
Só que não dá para passar um trabalho de uma semana para outra para fechar a nota no dia 10. A gente não tem, às vezes, condições financeiras, principalmente, né? E disponibilidade para ficar indo ao mercado comprar produtos específicos. Eu acho que não é o momento para isso. Isso pode ser passado se voltar, a gente voltar à faculdade esse semestre, ou então a gente faz no próximo semestre. Não sei, entendeu? Só que ou dá um prazo maior, ou pede uma coisa mais fácil Mais de acesso, simples. mais simples de fazer, porque quem está em casa, que eu acho que a maioria que está trabalhando ainda, não vai ficar saindo toda para ir ao mercado. E quem vai trabalhar também não quer ficar enfrentando o mercado para fazer trabalho da faculdade nesse momento. E ainda gastar dinheiro, né? Acho que Uhum. é isso. Pelo menos eu estou falando por mim, mas acredito que seja o que a Sim, maioria é isso mesmo. A maioria apoia, com certeza. Não, fala A no maioria grupo. eu quê? vou fazer uma A maioria reclamação. pode, Eu vou filho? fazer, Apoia. Ai, apoia, nem aparece na É, eu vou fazer uma reclamação, professora, como aí está dando, fazendo a frente de coordenadora, a gente teve na prova da própria Karina, tivemos duas questões que caso eu e Lucimara no dia, a gente questionou muito a ela, e eu acho que ela está um pouco reticente a aceitar que errou, né? Porque as questões estão erradas. A forma como ela formulou as questões está errada. Então, assim, ou ela tem que anular a questão, não é uma coisa de, porque a concepção dela diz que está certa. Eu não concordei, eu fiquei realmente meio chateada, falei para Você ela fez que eu me sentia print? prejudicada. Eu tenho até, print não tenho não, mas eu tirei foto das questões da prova, né? E eu posso mandar para você e te dizer o porquê que eu, no caso, acho que a questão está errada, e acho que algumas pessoas aqui também acham, concordam que a questão sim. esteja errada. Na verdade, ela Peguei. não contextualizou a questão, e aí ela tirou isso de um texto, e a gente, e assim, e aí ela, na visão dela, ela queria que a gente respondesse na visão dela, mas aí fica meio difícil, né? Não ter uma contextualização e a gente responder baseado no que ela acha. Muito complicado. Tá. Uma das questões falava sobre água potável, né? E aí tinha uma afirmação que a água potável, eu não me lembro exatamente o que estava escrito, e assim, era uma afirmação verdadeira, porque isso aconteceu. É tipo, é como se a gente falasse assim: antigamente o ovo era considerado um produto ruim. Hoje o ovo é considerado um produto bom. Só que ele chegou a ser considerado um produto ruim. Isso é real. Isso foi Sim. verdade durante um tempo. Entendeu? Ela afirmou isso com relação à água. Enfim, eu não vou conseguir explicar exatamente aqui, porque eu não lembro da prova, mas eu posso te mandar e mostrar até onde está o texto, porque o texto está Tá, exatamente igual a um você manda site. no meu Exatamente WhatsApp. igual. Você me Sim. manda no meu WhatsApp. Eu vou dar uma olhada e repasso para Cris, né? Porque as A atitudes justificativa que ela dela foi que pode algumas pessoas tomar. acertaram a questão. Hã? Mas a gente também não tem. A justificativa dela foi que algumas pessoas acertaram a questão, mas eu também não tenho como garantir que a pessoa que acertou, Não foi primeiro, no. você não chutou, né? E Aham. depois se tem até porque as pessoas que acertaram nem se manifestaram para falar por que achava que estava certa, né? Igual eu e a Lucimara fizemos, dizendo por que a gente achava que ela estava errada. Então, assim, acertar uma questão múltipla escolha pode ser estudo, pode ser sorte. Tá. Já que vocês estão falando de tudo, eu vou falar com a Camila. Isso aí. Aliás, já até mandei uma mensagem para ela perguntando se ela lançou as notas de matérias-primas. Porque às vezes também é uma falha nossa, né? Porque como a gente não tem coordenador, talvez não tenha passado para ela tudo que ela deve fazer. Porque assim como para vocês, né? Desafio nota máxima, estudo dirigido, não sei o que lá. Talvez ela possa ter se confundido com essas mensagens e entendido que essa atividade de sala de aula talvez fosse algo que não compete a ela. Mas eu vou conversar com ela, tá? Quanto a Karina, me manda o print
eu vou verificar a questão, né, e até para ter argumentação para chegar na diretora. E aí ela faz uma orientação em relação a isso para a Karina, porque na verdade é centralizado em mim o que vem de reclamação para vocês, mas a única pessoa que pode tomar atitudes é a Cris, né? Em relação a Camila, havendo alguma inconsistência que não seja falta de treinamento, porque nós temos que admitir que já estava conturbado sem coordenação e a gente ainda saiu pro à distância, acabou que eu vou ser muito honesta que nós largamos as duas, porque para a gente também foi muita coisa nova, né, acontecendo, a gente tendo que se adaptar também. E já que vocês estão botando fogueira, pode falar de mim também. O que pode ser melhorado? Porque vocês não têm coordenador para falar mal, né? Vai que vocês falam mal para a diretora direto. O meu eu não vou passar adiante, tá? Não. É Não. porque a gente precisa falar, né? Para saber. A gente precisa falar para. Se a gente não se comunicar, a gente não resolve as coisas. Não, mas tá falar, certo. né? Então, justamente por isso que eu tô falando. Em relação às minhas aulas, o que pode ser melhorado, quais são os pontos fracos, o que a gente pode fazer, o que tá dando certo para a gente continuar. Eu só achei Pode ser, estranho né? o fato mesmo de ter bastante trabalho das outras matérias e da Camila não. Então achei que de repente quando ela fosse começar a passar trabalho, fosse ficar muito para o final. Por isso que eu resolvi falar. Assim. E da Karina só esse negócio mesmo de passar releitura, de ter que de cobrar para ir no mercado, em feira. Acho que agora não é o momento disso. Se a gente estivesse tendo aula prática, sabe? Aí era uma outra história, mas não estamos em épocas para isso. Ô, Lucimara, o que você estava falando? Esqueci. Nossa, a idade é dureza. Cadê a Meg? A idade é Você dureza. falou que achava que ela não tinha se ligado. Que a Camila não tinha se ligado? É isso? Ou a Luciana Eu não acho tinha? que era isso. A Lucimara falou que a Mara- Camila não tinha se ligado de alguma coisa. Ela completou essa frase. Não, eu falei que eu acho que a Camila, ela não se ligou que tinha que dar essas atividades. Eu acho que ela dá um Então, toque Lucimara, pra ela. é uma grande possibilidade, viu? É uma grande possibilidade. Aí eu posso ver algumas estratégias com ela, para algumas estratégias. E se a Cris também autorizar de, por exemplo, a gente, para vocês não, se ela realmente não lançou, não fez uma avaliação de vocês para dar essa nota, eu posso ver como ela dá 2 matérias para vocês. Quer dizer, técnicas básicas, tecnicamente sou eu, né? Mas duplicar essa nota de tipo, considerar a atividade de técnicas básicas como atividade de matérias-primas para vocês não terem essa problemática, entenderam? Vocês têm que quanto de atividades de sala de aula vocês têm que fechar no primeiro bimestre até quanto? 1000 pontos. 1000 pontos. É só 1000 no primeiro? No segundo é 1500. Ah, tá. Vocês têm 200 pontos lançados, pelo que eu entendi, né? Sim, de uma atividade prática que ela deu em sala. Tá. Ou senão ela pode aumentar também. Quer dizer, não, porque quem faltou ficou sem nada, né? Não, porque a Vivi faltou. Eu também. Eu não Eu não tenho essa pontuação não, porque eu entrei atrasado, né? Eu fui a única aula dela que eu faltei. Eu também. Né? Que azar. Mau exemplos. Mau exemplos. Pois é, que representante horrível. Eu precisando na quinta-feira aqui mandar o link no grupo, nem Vivi, nem Miguel na aula. Ó, que horror. Não dava, eu tô trabalhando que nem burro de carga. Da Camila, eu acho que foi só ela só não se ligou, ela só não entendeu que ela tinha que fazer isso. Eu também tô achando. Agora, da Karina, já passou dos 1000, e ela falou desse trabalho que tinha que entregar até o dia 8, né, Vivi? Mas já passou dos 1000, ela já deu acho que 2000 de atividades em sala de aula. Não sei se a antropologia é diferente.
Antropologia é diferente. É 2.000 pontos. E aí eu não posso falar que todo mundo vai me xingar, mas eu já mandei o trabalho da atividade lá do alimento oriental. Amanhã tem aula 14. Tá bem, Lucimara. Lucimara tá quebrando a corrente Ela da botou o reclamação. gato Lucimara, dela não pra tô cá, acreditando passarinho, nisso. ela Não, eu peguei e falei, bom. Agora eu vou dizer uma coisa da Lucimara aqui. Ela já tinha feito esse prato e ela tirou foto que ela é espertinha, ela me contou. Eu vou falar, eu já tinha feito, eu mesma fiz. Eu já tinha feito, tinha tirado foto, só coloquei a foto e o texto. Tá certo. E eu falei, Tá gente, certo, faz um tá miojo, põe o ovo. Faz um miojo. Ela falou põe pra o mim, ovo faz um cozido miojo. em cima. Faz um miojo, põe o ovo cozido em cima e escreve lamen. Pronto, é comida oriental. Bota um pequeno picadinho já era. Professor conhece malandragem, gente. A Lucimara aprendeu todas as malandragens com os alunos dela. Você acha que eu não aprendo com vocês? E Tá aquelas certo. duas questões são erradas mesmo. É da cabeça dela, mas tudo bem. Né? Eu discuti muito na sala de aula e eu fico nervosa. ok, Eu fico... gente. Hã? Minhas matérias, tá tudo ok? Tá tudo Tá ok, tudo ok. pronto. Olha lá, hein? Não, Depois tá eu tudo vejo. ok mesmo. Tá. Amanhã, Então, ó. Anda, Netinha, cadê sua voz? amanhã a gente reclama dela para outra professora, entendeu? Amanhã não tem aula, viu, gente? A aula foi hoje, não se esqueçam. Não, 14. amanhã não é 2 horas da tarde? Amanhã. Não tem aula no horário normal. Horário Sim. das 14 horas. Sim. Quinta, horário normal. E não esqueçam de ler aquele link que eu passei, porque nós vamos começar discutindo aquilo, hein? Que ninguém apareceu na aula de quinta-feira, né? Palhaçada. Link. Quer falar dos professores, mas nem aparece na aula. Te falar, viu? Não tem moral nem. Era correção só, sei que ficou inventando de dar aula. Miguel, eu falei que a aula de quinta, ela tem as 3 horas seguidas. Então, eu ia ter uma Muita parte da conteúdo. correção e a outra parte ia ser aula nova, normal. Vocês perderam matéria, filhões. Eu nem vou fazer nada, já alcancei 6.000 pontos no AVA, já passei mesmo, só fazer a prova agora. Tá bom, beijo, me liga, tá? Quinta-feira a gente se vê. brincando, Deixa eu querida terminar minha professora. sopinha lá. Vou fazer Então sopinha. tá, pronto. Tá bom, Pro. Gente, Tchau, obrigada, professora. agradeço Obrigada. o feedback de vocês, né? quinta. Quando vocês perceberem algo de esquisito, vocês falem, até porque, assim, a gente tá tão atormentado com tanta coisa para fazer que a gente esquece de algumas orientações para os professores mesmo, tá? Tá bom. Então, eu agradeço o feedback. Um beijo a todos, até mais. Obrigado, Zé Quinta. Tchau. Beijo, Pro. Tchau.